Oi, turma do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Nessa aula, em especial, nós vamos fazer uma correção, tá bom? Vamos fazer a correção da atividade da página 149. Então, como é uma aula de correção, você já deve ter feito a atividade e aqui você só vem conferir os seus erros e acertos, ok? Sejam honestos consigo mesmo. E só assistam esse vídeo de fato depois da correção. Depois de ter feito a atividade, né? Que é um vídeo de correção. Na página 149, a primeira questão diz assim: observe o mapa da página 140 e responde o que se pede. Marque o item que considerar verdadeiro a partir da observação do mapa. Vamos dar uma olhadinha no mapa da 140, do que se trata. Se trata dos aspectos, né, demográficos da divisão da população na América. Tá bom? Em toda a América. Sobre a distribuição da população no continente americano. 1. A população do continente americano encontra-se irregularmente distribuída. Será? Gente, observem o mapa da 140. Veja que há uma concentração mais no litoral brasileiro, depois nas capitais da América do Sul e na costa leste dos Estados Unidos. Então não está bem distribuído, então pode marcar como verdadeiro a primeira opção. Segunda diz, a população do continente americano está regularmente distribuída? Não, né? Seria uma ou outra, então a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Vamos lá mais. A letra B. Observe no mapa que o extremo norte e o sul do continente apresentam baixa densidade demográfica. Por quê? Ó, vamos observar o mapa. Ele está falando que o extremo sul e o extremo norte não tem baixa densidade, quer dizer que não tem muita gente morando. Realmente, no norte do Canadá, olhando o mapa da 140, né, tem pouquíssima gente. E no extremo sul da América do Sul, lá pela Argentina, também tem pouca gente morando. Então, opção 1. Nessas regiões, o clima está muito frio e dificulta a fixação da população e o desenvolvimento das atividades econômicas. E a opção 2. Nessas regiões, as distâncias dificultam as rotas comerciais e a comunicação com as demais áreas do continente. Tá? Rota comercial depende mais de questões de estrada, de questão de rota marinha, de rota aérea. Então, não existe um impedimento geográfico para isso. O que existe é uma região de clima frio, regiões próximas aos polos, tá bom? E claro, um clima frio dificulta a fixação da população e dificulta o desenvolvimento de qualquer atividade agrícola, por exemplo. Letra C. Sobre a densidade demográfica, em que se encontram as maiores concentrações populacionais e fatores responsáveis? Então, letra A e letra B, né? Aliás, questão 1 e 2. Os índices mais altos de densidade demográfica encontram-se a leste, devido à colonização, e onde se desenvolveram a maior parte das cidades e das atividades econômicas, além do relevo ser constituído de planalto de baixa latitude. E a 2, os índices mais altos de densidade demográfica encontram-se no oeste, onde estão localizados Andes, na América do Sul, Serra Maestra, no México, locais de desenvolvimento de civilizações pré-colombianas e onde se originaram as maiores cidades e as principais atividades econômicas. E aí, gente, como eu já disse, né? A gente já viu aqui que a maior concentração está a leste, né? Não a oeste. Então, fica sendo verdadeira a primeira e falsa a segunda. Até porque quando os colonizadores chegaram por aqui, principalmente no Brasil, eles começaram a regionalizar o leste do país, o litoral brasileiro, né? Vamos dar continuidade aqui, já estou na página 150, tá bom? Vamos para a letra D.
Ainda analisando aquele mapa da página 140. Sobre os fatores que influenciam na distribuição da população, vamos lá. A diz: a regular distribuição da população no continente americano deve-se às questões naturais, como as altas montanhas dos Andes, na América do Sul, local propício para se plantar. Aí tem a segunda. A desigual distribuição deve-se aos fatores históricos de colonização, que começou no leste, e a elementos naturais, com altas montanhas, os desertos e as regiões de clima bastante frio, que influenciam na fixação dos seres humanos. A letra D começa dizendo, a primeira alternativa, né? A regular distribuição. Não há regular distribuição na América, tá? Como eu já terminei de falar, o fator é colonização. Eles colonizaram a leste. O oeste tem planaltos, tem relevos acidentados que não é interessante para se morar nem para se plantar. E os extremos, né, os polos norte e sul, tem a questão climática e também que não é interessante para se habitar. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Letra E, para encerrar a primeira questão. Sobre o centro da América do Sul, sobre o centro da América do Sul apresentar baixa densidade demográfica, o motivo é América do Sul. Então só olha a América do Sul agora, viu? Por se tratar de uma área de clima polar, ou por se tratar de uma área de extensa floresta tropical, a floresta amazônica, de clima quente e úmido e de difícil penetração. Eu não aceito que ninguém erre essa, né? Porque dizer que tem clima polar no centro da América do Sul, que é o Brasil, não faz sentido algum, né? Então é falsa e verdadeira. Vamos agora para a segunda questão. Que fatores propiciaram a queda nas taxas de natalidade e mortalidade nos países anglo-saxônicos? Lembra quais são os países anglo-saxônicos? Pois bem, aí tem que lembrar que é os Estados Unidos e o Canadá. Dois países colonização inglesa, tá bom? Dois países ricos. É comum que países ricos, ou seja, países centrais, tenham uma queda na taxa de natalidade. Pelos motivos: alto custo de vida, inserção da mulher no mercado de trabalho, readaptação das famílias, vida agitada, capitalismo em alta, tá bom? E por fim, o uso de contraceptivos, né? Que aí você já consegue controlar quantos filhos você vai ter, né? A partir de camisinha ou outros contraceptivos. Então as famílias estão mais planejadas, principalmente entendendo a questão do sistema econômico do capitalismo. É muito mais caro ter uma família grande hoje em dia, né? O ideal é que a gente tenha pequenas famílias, né? A média está aí passando em 1 ou 2 filhos por família. Essa é uma tendência de países ricos, tá bom? Então os países mais pobres, emergentes ou periféricos, ainda não seguiu exatamente essa linha, mas já se caminha para aí. Terceira questão. Quais fatores causaram a explosão demográfica na América Latina na década de 60? Cite as medidas tomadas pelos governos para diminuir as taxas de natalidade. O que é que aconteceu na América Latina nos anos 60, né? E qual foi a solução? Bom, a taxa de natalidade aumenta na América Latina pela questão de, primeiro, as pessoas viviam em regiões rurais, tá bom? E depois elas migram para as cidades. Tá? Então esse boom de se migrar para a cidade, ele vai começar talvez um pouco antes dessa data mesmo, a partir do processo de industrialização. Ele vai se intensificar aí nos anos 70. Então, a partir daí, as famílias vão reduzir um pouco o número de filhos por família. E aí o governo vai ter que investir, né? Porque senão a gente vai ter uma população muito grande. Então, se investe em saúde pública, se investe em campanhas educacionais, né? Incentiva-se o uso dos preservativos e dos contraceptivos de modo geral.
Então foram essas medidas tomadas pelos governos, né, dos países da América Latina, tá bom? E o que influenciou isso também, né, o grande boom, é a questão da industrialização, tá? E é o que provocou a saída das pessoas do campo para a cidade. Vamos ler a próxima. Quarta questão. Porque vem se intensificando o êxodo rural nas cidades latino-americanas. Então, aí o processo é o mesmo, tá bom? O que acontece? Hoje em dia, as cidades que mais crescem no mundo são as cidades de países periféricos, por incrível que pareça, tá? A cidade dos países ricos, ela começa a diminuir o seu ritmo, porque as pessoas, né, conseguem ter uma outra ideia, uma outra opção também, morar em cidades medianas ou pequenas, até para fugir do fluxo de trânsito, de poluição, daquele caos que é uma cidade grande. Então, as cidades grandes começam a crescer mais nos países pobres, nos países periféricos, que é o caso da América Latina, né? Um conjunto de países periféricos aí, que tem de origem o espanhol ou o português no nosso caso, né? Línguas de origem do latim. Então, o processo de industrialização na América Latina, ela deu outro boom, tá? Teve esse boom no século passado e agora recomeça, mas aí o do século passado foi o primeiro, né? Foi quando a América Latina descobriu a indústria. E agora volta. Por quê? Porque os países pobres têm muita mão de obra. Os países ricos, eles enviam suas grandes transnacionais, suas grandes indústrias para os países pobres, né? Colocam suas indústrias aqui, sabendo que tem mão de obra. E aí o que acontece? Essa mão de obra não é exatamente qualificada ou há uma rotatividade muito grande, né? Porque tem muita gente desempregada precisando trabalhar. Então aí a indústria, a empresa não está muito preocupada com a qualidade do funcionário, tá bom? Ou se sai um, tem 10 na porta para pedir emprego. Então isso acontece no Brasil. A gente tem exemplos de transnacionais aqui em Sergipe, né, do setor de serviços, a Almaviva, né, do setor automobilístico, a gente tem a Yazaki, e por aí vai. Existem várias outras empresas transnacionais atuando aqui. Outras que já atuavam e acabaram virando transnacionais, como a Cencosud, que é o G Barbosa, a Big, que é o antigo Bom Preço, o Cinemark, que já atuava, o McDonald's, enfim, tem várias empresas transnacionais atuando aqui. E uma característica infeliz dessas empresas é o fato de não se preocupar exatamente com a mão de obra. Isso não significa que todos tenham a mesma política, tá? Mas se elas já saem dos seus países e se instalam aqui, principalmente as indústrias, tá? Como a Yazaki, sai da China, que não é exatamente um país rico, mas tem uma, não é um país rico porque não divide a sua riqueza, mas é um país de economia bastante elevada, né? Vem para cá pensar porque aqui tem mão de obra barata e acaba se aproveitando dessa situação, né? Vamos lá para a quinta questão. Observe a tabela. Então, aqui, deixa eu pegar a lei para mim. Tabelas assim, mortalidade infantil. Tá bom? Aqui tem Brasil, com o índice de 23,3. O norte do Brasil tem 24, o nordeste tem 34, o sudeste tem 17, o sul tem 16. A Argentina tem 13, o Chile tem 7, Cuba tem 5, o México tem 16 e Peru tem 21. E o centro-oeste do Brasil tem 18. Se a gente for comparar, se a gente dividir o Brasil em 5 países, tá? Que seriam cada uma região, a maioria dessas regiões tem índices mais elevados que os vizinhos da gente. Até uma região desenvolvida como o Sudeste ainda tem um índice de mortalidade infantil alto, se comparado à Argentina, Chile, Cuba, México, pronto, a Peru não, mas os 4 primeiros sim, tá bom? Argentina, Chile, Argentina mais, né? Ela é um país que se destaca bastante aqui na América. Ela tem uma economia parecida com a nossa, logo atrás vem o Chile, que vez ou outra o Chile até tem melhores indicadores sociais do que a gente. Cuba, lá na América Central, apesar dos pesares políticos e ideológicos de Cuba, os índices são bem interessantes, tá bom? México é uma das potências aqui da América, então, comparando as nossas regiões com os grandes países da América,
nós estamos por fora, estamos por baixo, na questão da mortalidade infantil, que é um indicador que vai dizer, né, o que está acontecendo com a população, por que está morrendo criança, né? É falta de investimento em saúde, é falta de investimento em educação. A mãe, a família sabe que tem que fazer o pré-natal, sabe que o SUS cobre o pré-natal, o SUS está funcionando, o médico foi trabalhar, o equipamento está prestando, está em manutenção, a moça atendeu bem, né? A recepcionista atendeu bem, marcou o exame certinho, marcou para daqui a 3 meses, mas o bebê vai nascer daqui a 1. Então, são esses problemas que a gente conhece, né? Mas isso precisaria ser regulado, né? Regularizado. Então vamos lá. Que países, letra A, que países apresentam as menores taxas de mortalidade da América Latina? Todos eles são latinos, viu? As menores ficam com Cuba, Chile e logo depois a Argentina. Que país apresenta as menores taxas de mortalidade infantil na América Latina? Pergunta é a mesma, né? É. Então faça assim, ó, o livro. Na letra B, você vai riscar a palavra menores e vai colocar maiores, tá? Preste atenção que as perguntas são as mesmas. Que país apresenta as menores taxas de mortalidade da América Latina? E aí, na letra B você vai riscar o menores, vai botar maiores e você coloca o Brasil e o Peru, tá? Maiores, não são os menores, são os maiores. Sexta questão. Qual é a classificação do Brasil no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Um índice que testa, né, a qualidade de vida das pessoas, baseado em saúde, educação, práticas esportivas, práticas alimentares, por aí vai. Então, o Brasil, apesar dos pesares, ele tem um alto índice de desenvolvimento humano, corre mais ou menos em 0,77 por aí, viu? Então, a letra B. O índice de desenvolvimento humano ele não vai medir alguns outros fatores, tá? Divisão de renda não mede, corrupção não mede, tá? Ele vai medir o quê? Esse povo, no caso os brasileiros, eles fazem práticas esportivas, cuidam da saúde? Ok. Existe o número de hospital correspondente ao número da população? Ok. Existe escolas correspondentes ao número da população? Ok. Isso não quer dizer que as escolas funcionem, nem que os hospitais funcionem, tá bom? É só para saber se existe. A qualidade do serviço não é questionada. Sergipe, no ano de 2008, perdão, Aracaju, no ano de 2008, há 12 anos atrás, né, ganhou o título de capital da qualidade de vida, justamente a partir do IDH da gente, era um pouquinho mais alto, tá? Na época. Então, a população praticava muita atividade física. Hoje a gente tem muitos espaços aqui em Aracaju, nos espaços privilegiados, é claro, né? A 13 de julho, a Orla, né? Tem lugares para prática esportiva. A população tende aqui em Sergipe a não fumar muito, isso foi um fator. E o Hospital João Alves, ele abarca toda a cidade. Então, se toda a cidade precisasse do hospital, bastaria só o João Alves. A questão é que ele não só atende Aracaju, ele atende todo o Sergipe e outros municípios de Alagoas da Bahia. Então, se fosse só para atender os 600 mil aracajuanos, era ok, tá? Mas eles não levam isso em consideração, quem eles atendem, nem as condições do hospital. Ok? Vamos para a sétima questão aí. A sétima questão diz o que é o IDH, né? Terminei de explicar. E quais os fatores utilizados para realizar os cálculos desse índice? Bom, expliquei agora, né? O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano e os fatores. É só você voltar um pouquinho o vídeo. Oitava questão. A seção Aprofundar para conhecer traz uma interessante abordagem, sobre duas distintas perspectivas que se tem respeito a Cuba. Explique que perspectivas são essas e relacione ao título do texto. Como explicar as críticas a Cuba?
tá bom? Primeiro, a ideia que se tem de Cuba é que é um país de miseráveis, né, de extrema pobreza, porque Cuba adotou um sistema econômico diferenciado dos outros países da América, que foi o socialismo, tá? Então, criou-se uma visão de que Cuba era completamente imperfeita, que as pessoas passavam fome. Essa não é a realidade, tá bom? Cuba não é nenhum país rico, porém, Cuba tem altos índices de DH, de mortalidade infantil, a gente viu aqui, é baixo, tá? Com relação a investimentos na área da saúde, Cuba se destaca, investimentos na área da educação, Cuba se destaca, investimento nas áreas de esporte, Cuba se destaca também. Que então Cuba não é um monstro que criaram. Aí cada um tem sua posição política, mas temos que reconhecer as realidades, tá bom? Então, gente, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade à correção e vai destacar um pouco do capítulo 11, tá bom? Então, até lá.